feito pelos apelantes, e o doutor Amsterdã Rodrigues pelos apelados. A relatoria do eminente desembargador Everardo Lucena, aqui eu concedo a palavra. Boa tarde, doutor Livelton. Boa tarde, excelência. Doutor Amsterdã, boa tarde. Boa tarde. Eu indago se Vossas Senhorias dispensam a leitura do relatório. Da nossa parte, dispensa. Com certeza. Doutor Livelton, Vossa Senhoria com a palavra para sustentação oral no prazo regimental. Excelentíssimo senhor desembargador Inácio Cortez, presidente dessa colenda Câmara, excelentíssimo senhor desembargador Everardo Lucena II, eminente relator, excelentíssima senhora desembargadora Fátima Maria de Melo Loureiro, representante do Ministério Público, senhores servidores, colegas advogados. Boa tarde. Excelências, inicialmente eu peço desculpa por estar ocupando o tempo de Vossas Excelências com a causa de tão fácil deslinde. Porém, houve apelação da nossa parte, uma pequena porção da sentença, tão somente porque não foi reconhecida a legitimidade da senhora Lia Maria Lopes Marcelino, e houve uma apelação por parte dos promovidos numa extensão maior que busca a reversão da sentença, que foi parcialmente procedente. Repito eu, enquanto autores, eu advogo em causa própria nessa ação, enquanto autores, nós tivemos aí a sentença de parcial procedência. O que é que acontece? Trata-se de um sítio, esse sítio está há mais de 65 anos na minha família, tá? E, como todo sítio, está distante 323 quilômetros de Fortaleza. Meu avô, à época, colocou um morador. Em seguida, colocou outro morador, que é, no caso, os apelantes. Tá? Então, resumidamente, está na minha família a propriedade e a posse desse sítio há 65 anos. Tragicamente, o meu avô morreu aos 46 anos de idade, há 30, 40 anos atrás, acometido de um câncer. E minha avó passou a administrar os bens, até que recentemente houve o falecimento dela, 4 anos atrás. Como ela já era uma senhora de bastante idade, tudo que ela ia fazer, ela contava comigo e com os meus tios, principalmente comigo. Então, a gente sempre estava lá no imóvel, a gente sempre tinha essa situação da posse bem tranquila. Houve o falecimento da minha avó, como eu disse, há 4 anos atrás, pouco próximo da pandemia, e com o falecimento da minha avó, os meus tios passaram a exercer a posse do imóvel. Até porque, em sendo herdeiros, não é, pelo próprio direito hereditário deles, eles, independente de exercerem ou não a posse, já recebiam pela herança. Tá? Então, isso ficou fartamente demonstrado nos autos. Próximo da pandemia, já na pandemia mesmo, propriamente dito, eu comecei a administrar esse sítio com plantações, com várias benfeitorias, enfim. Até que, num determinado momento, mais precisamente em 14 de novembro, véspera de um feriado, eu chego no sítio. Quando estou chegando no sítio, me deparo com 2 topógrafos fazendo a medição do sítio. É até engraçado. E eu indaguei por que eles estavam medindo o sítio, tendo em vista que eu, enquanto dono e como quem exercia a posse, não tinha contratado aquele serviço. E ele me disse que estava lá a serviço dos caseiros. Né? Eu prontamente pedi para que eles se retirassem do local e, então, de forma diligente, sou advogado, fui até os cartórios da cidade fazer uma busca. Não foi a minha surpresa, eu encontrei um processo de uso capião administrativo. Ou seja, os moradores que estavam lá estavam fazendo uso capião do meu terreno. Não me restou alternativa senão entrar com a ação de manutenção de posse. Fique bem claro, ação de manutenção de posse. Demorou quase 30 dias, mas foi concedida a liminar e a juíza mandou que eu me mantivesse na posse. Inclusive, determinou a retirada dos caseiros lá do imóvel, já que eles eram meros detetores e, a partir de então, não tinha mais justificativa para eles ficarem lá. Senhores, a animosidade que da parte deles, depois dessa medida da juíza, ficou tamanha que eu tive que entrar com vários processos criminais contra eles. Não é? Hoje, a juíza revogou em parte a liminar, mandou que eles voltassem,
somente para as residências dele, deixou o restante da posse do imóvel todo comigo. Sendo que, como eles estão ainda fisicamente dentro do imóvel, né, eu, para andar, veja que absurdo, eu, para andar dentro do meu sítio, eu preciso andar acompanhado de 2 pessoas. Por quê? Já fui vítima de ameaça, já fui vítima de calúnia, tá? Tem processo de falsa comunicação de crimes, né? Se os senhores terem ideia, nesse dia que eu cheguei lá, de manhã e vim medir no meu sítio, à tarde, eu fui recebido no meu sítio, fui surpreendido, melhor dizendo, por uma viatura de polícia do raio, que entrou dentro de uma propriedade privada, chamado por eles, dizendo que eu estava armado, ameaçando todo mundo. Foi feita busca de arma em mim, no meu veículo, não se encontrou nenhum carro. Porém, o colega, que vai fazer a sustentação oral depois de mim, né, com uma advocacia baixa, rasteira, é uma pena, mas eu preciso dizer, passou o processo todo, ao invés de produzir provas em prol do cliente dele, dos clientes dele, ou em prol de me desconstituir do meu direito, eu e minha mãe, que é a Lia Maria, ele buscou tão somente denegrir a minha imagem, passou a querer turvar a minha imagem. Porém, é preciso que se diga, Excelência, que todas as testemunhas, até mesmo aqui os clientes dele trouxeram, foram unânimes em dizer que eles eram caseiros, simples caseiros. Todas, está dito na sentença. A prova documental, Excelência, que são 325 páginas produzidas por mim, somente com a inicial, né, é unânime em mostrar que o imóvel sempre esteve na nossa propriedade, na nossa posse, pagamento de impostos, benfeitorias, imagens, enfim. É grande a prova e eu não vou tomar o tempo de Vossas Excelências com isso. Não é? Pasmem, Excelência, o Ministério Público, que inicialmente pugnou pela revogação da liminar que nos havia sido concedida, ao final, além de, em sede de alegações finais, pedir pela total procedência da ação, portanto, em nosso favor, ainda pugnou para que fosse remetido cópia de um depoimento e de um documento constante nos autos, que foi juntado pelos colegas advogados da outra parte, que é falso, que foi utilizado para uma fraude no INSS e, mais uma vez, tentou se fraudar a prova aqui desse processo. Está lá para quem quiser ver. Tá? Então, Excelências, a gente pediu reforma tão somente com relação à questão da legitimidade da dona Lia, tá? E também porque a juíza de primeiro grau houve por bem me obrigar a indenizá-los por possíveis plantações que eles teriam ao redor da casa, pequenas hortas, pequenas coisas, tá? E é vasta a jurisprudência pátria no sentido de que um mero detentor não tem direito à benfeitoria, a levantamento. Eles nem sequer, Excelência, juntam provas de que um dia construíram alguma coisa lá. Receberam do Estado que estava e ficaram lá. Não é? Então, resta afastada a incidência do artigo 1219 do Código Civil no presente caso, já que eles são meros detentores. Tá? A juíza também houve por bem impor uma multa de R$3.000 à minha pessoa, dizendo que eu havia descumprido um acordo. Vejam só que acordo foi, Excelência. Eu acabei de falar para os senhores que houve uma animosidade exacerbada, que ainda hoje, eu, para andar no meu sítio, preciso andar acompanhado. Absurdamente isso, mas é a verdade. Então, a juíza determinou que fossem entregues umas coisas que tinham ficado depois da reintegração de posses. E eu condicionei essa entrega, já que era um acordo, a não presença dos constituintes do doutor Amsterdã lá. Né? O que ficou acordado. No dia, as advogadas, porque mesmo eles sendo pobres, sendo carentes na forma da lei, eles têm 2 escritórios de advocacia da Serra da Ibiapaba, os 2 maiores que lá tem, né, defendendo a eles. Então, um outro escritório de advocacia entrou em contato comigo dizendo que eles estariam lá. Eu disse, bom, então eu vou peticionar nos autos dizendo que eu não vou colocar minha vida em risco, e assim eu fiz. Então, assim, tão logo eles não estiveram no local, foi entregue todas as coisas. Né? Então, não há descumprimento do acordo. A outra coisa também que eu busco reforma na sentença, Excelências, é muito simples. A juíza, como eu disse, julgou parcialmente procedente, determinando a reintegração da posse, nessa área que eles hoje é delimitada, que eles ficam, que são 3 residências, tá? Porém, ela condicionou essa reintegração ao trânsito julgado da ação, o que é um absurdo, porque eu estou com meu direito de propriedade, meu direito de posse
limitado. Então, o que eu peço é que seja reformado nesse ponto a sentença para que seja determinado imediatamente a reintegração da posse, já que o fumus boniuris está presente, prova farta nos autos, é reconhecida também em sentença, reconhecida pelo Ministério Público, tá? Eu estou suportando um dano de difícil, ou quem sabe, de não reparação, porque eu hoje estou limitado na posse dos meus bens, meus funcionários lá trabalham com medo, muitos já pediram demissão, porque não querem trabalhar na lavoura, porque tem medo de serem surpreendidos, já foram vítimas de ameaça, tem boletim de ocorrência nos autos, não é? Então, assim, o perigo na demora também há de se convir que quanto mais demora, maior são os prejuízos. Então, estão presentes aí todas as situações que autorizam que a reintegração de posse se dê de maneira imediata. Tá? Como eu já disse, gostaria de enfatizar, eles são meros detentores, nunca foram possuidores, está reconhecido em sentença, está reconhecido no parecer ministerial, farta prova nos autos, inclusive a que eles mesmos produziram. Tá? Então, por fim, agradecendo a paciência dos senhores, peço mais uma vez desculpa por ter tomado o tempo, peço que seja mantida a sentença na sua maior extensão, porém que seja reformado para afastar a incidência da multa que me foi imposta, para afastar o dever de indenizá-los, não é? Haja vista que não tem que ser indenizado, porque são meros detentores, e para que seja reconhecida a legitimidade da senhora Lia Maria Lopes Marcelino. Muito obrigado, excelências. Passa a palavra ao doutor Amsterdã para a sustentação oral no prazo regimental. Obrigado, excelente. Excelentíssimo senhor presidente da segunda Câmara, eminente relator, eminente desembargadora, senhores serventuários da Justiça, ilustre doutor Livelton, é com muita honra que vou tomar um pouquinho de tempo de vossas excelências. Trata-se de uma ação de reintegração de posse. Confesso que, nos meus 37 anos de advocacia, conhecendo bem de ações dessa natureza, nunca vi coisa igual. Conheci, sim, desde o princípio, que quando se coloca, por exemplo, se for uma pessoa, se for morador de uma determinada propriedade, se esse morador vem fazer alguma benfeitoria com autorização do dono, alguma coisa dessa natureza, ninguém pode expulsá-lo sem antes que se faça a devida indenização. Aqui não se trata de ter muito dinheiro ou de pouco dinheiro, se trata de respeito à lei. Mas ele não é morador. Outra coisa, ele nunca foi também parceiro agrícola. Desconheço a estrutura ou a condição de parceiro agrícola ou de morador. Há uma famílias, aliás, que passam 40 anos numa propriedade, 40 anos numa propriedade, onde instalaram suas casas humildes, trabalharam até bem recentemente, quando em 2021, perdoe-me o doutor Livelto chega em 2021, o seu avô nunca apareceu lá, seu tio nunca apareceu lá, tudo está provado dentro dos autos. Agora bem, ouvi a palavra do doutor Livelto e tenho um respeito absoluto. Me perdoe até a dureza, mas é de acordo com o que ele falou. Ele falou até que a gente está advogando de forma baixa, de forma rasteira. Que lamentável. Eu sou filho de um homem que já partiu para o mundo melhor, mas um homem de vergonha. E vou dizer para vossas excelências, sabe qual é a sustentabilidade dessa ação de reintegração de posse? Duas coisas. Uma, a violência praticada pelo doutor Livelto. Lamentavelmente, eu não lhe conheço nem pessoalmente. A outra, o sustentáculo dessa ação, chama-se, entre aspas, a ausência de temor a Deus. Eu nunca vi coisa igual. Mas vamos ao que mais interessa. Vamos ao contexto. Eu vou ser rápido, mas eu peço a Vossa Excelência uma atenção, porque trata-se de um caso que merece uma atenção toda especial, porque eu nunca vi coisa dessa natureza.
O município de São Benedito está estarrecido. Está revoltado. Muita gente apavorado com o senhor, doutor Livelto. Apavorado com o senhor. Pois bem, vamos ao passo primeiro. O senhor Livelto, a realidade, aproximou-se sorrateiramente dos promovidos. Isso em 2021. Nunca antes o doutor Livelto tinha andado por lá. Mostrando ser um bom moço. E, logicamente, em supostas boas intenções. Quando disse pretender fazer plantios diversos e de já propondo aos filhos do cidadão que mora lá uma parceria. E ele nem sabia de nada. Propondo a parceria, estava disposto a gastar dinheiro, estava disposto a plantar, a investir na propriedade. Isso em 2021. E os rapazes inocentemente aceitaram. Vem o segundo ponto. Os promovidos, ora apelantes, no caso, né, achando boa a proposta, até porque não sabia o que ele, o senhor Livelto, escondia por trás, não sabiam quem ele era e nem a sua intenção, concordaram com a proposta e passaram a desenvolver alguns plantios, recebendo diárias. Veja a armação. Só que tem um detalhe. As famílias dos promovidos nunca deixaram de plantar lá para o sustento próprio. E tem as suas casas construídas lá nesse imóvel. Mas tudo bem. Aceitaram fazer essa parceria porque não sabiam quem era o doutor Livelto e o que é que estava por trás. E aí o doutor Livelto se munindo de documentos, de recibos, para tentar pregar uma falsa contratação entre eles, como se ele tivesse a posse do imóvel há muitos anos. Mas vamos ao terceiro caso. O senhor Livelto, que antes de 2021 nunca havia colocado os pés naquela propriedade, passou a munir-se de documentos, todos montados com o intuito de demonstrar que ele, o senhor Livelto, tinha a posse do imóvel, na condição de parceiro, coisa que ele nunca teve, só de 2021 para cá, mas só que a posse de 40 anos dessas famílias que estão lá, clamando, chorando por justiça, desesperados, continuam lá. Pois bem, passo quarto. O senhor Livelto, já alongando seu plano, sentindo-se seguro e diante da criação de documentos durante alguns meses, começa a querer ampliar a plantação, ampliando também a suposta posse. Dizendo que era um parceiro lá do pessoal. E até aí o pessoal sem saber de nada. Mas vamos o que acontece. Vem o passo sexto. Percebendo o senhor Livelto, percebendo que os promovidos, ora apelantes, já tinham caído na cilada, pediu-lhes para que desocupassem a terra. Isso porque a terra de direito pertencia ao seu avô, segundo o seu Livelto. Quando então exibiu os documentos da propriedade. Se pertencia ao seu avô, nada, absolutamente nada, justificava deixar uma família, várias famílias, dentro da propriedade, sem pagar uma renda a seu ninguém, plantando para eles, construindo suas casas, fazendo tudo. E somente em 2021, milagrosamente, o doutor Livelto apareceu por lá. Vamos em frente. Passo sexto. Tendo os apelantes se recusado a desocupar a terra, até porque dela tinham a posse há mais de 40 anos, e isso está provado dentro dos autos, sem que nunca tivesse aparecido nem mesmo o suposto avô do senhor Livelto, para colocar pelo menos um pé na propriedade. Aí o que aconteceu? O senhor Livelto não se conformou. Não se conformou. Mas vamos à realidade. Essa é a realidade. O senhor Livelto sacou de uma pistola, ameaçou matar os dois filhos, um dos dois filhos do promovido, colocando essa pistola na boca dele, na frente dos pais. Na frente dos pais. Tu quer morrer agora? Abre tua boca que eu te mato. Isso na frente dos pais. Que pena, doutor Livelto. Que pena você fazer esse tipo de coisa. Isso é um desrespeito à justiça, é um desrespeito à primeira instância, é um desrespeito à segunda instância, é desrespeito lá na última instância, seja a nível de STJ, seja a nível de STF. É inadmissível que isso aconteça. Mas, infelizmente, foi o que aconteceu. O senhor chegou lá e invadiu. O verdadeiro Zé Rainha, o verdadeiro chefe do Movimento Sem Terra, invadindo as terras. À toa. Terra que a pessoa passou a vida toda pequenininha, produzindo para o sustento próprio. Aí ser ameaçado de morte. Isso que aconteceu. Pois bem, vamos ao passo oitavo. O senhor Livelto, achando pouco,
mostrando-se ainda mais marrento e desrespeitador, passou a procurar a delegacia, fazendo-se de vítima e intimidando a tudo e a todos, sempre fazendo questão de afirmar que tem dinheiro, isso é importante, que tem dinheiro e tem prestígio no tribunal. Isso é o que todo mundo já sabe, São Benedito. Isso é coisa que se faz. E que por isso iria entrar na justiça e ganhar a questão. Isso é inadmissível. Nós estamos em 2023. Se o senhor queria a terra, o senhor chegasse lá para a família, mostrasse, olha, isso aqui era do meu avô. Os senhores têm o direito de vocês passarem aqui tantos anos. Vamos fazer aqui um acordo. Era o mínimo que o senhor deveria fazer. Isso era o mínimo. Era o mínimo. Mas o senhor não. Começou a dizer em todo lugar, que tinha as costas largas. Que tinha as costas largas e queria fazer e acontecer. E que não adiantava. Mas, bom, aí vem, Excelência, eu não vou me estender muito, não. Vem a primeira liminar que foi concedida. Foi concedida a primeira liminar em favor dele. Num passe de mágica, em aproximadamente um dia, 2 dias, a doutora foi, Sua Excelência, a doutora Juíza Coó, desfez aquela liminar. Num passe de mágica, está dentro do processo. O Amsterdã aqui não é um para aumentar esse tipo de coisa, não. E o que eu estou dizendo aqui, me perdoe, eu digo em qualquer lugar. Mas desfez a liminar que ela havia concedido em favor dos meus clientes. Até aí eu não era nem advogado. Mas a doutora, num passe de mágica, em 48 horas, ela desfez a liminar. E no outro passe de mágica, logo em seguida, ela voltou atrás, desfez a liminar de novo. E fez a liminar de novo. Conclusão. Toda essa pregação, toda essa jogada maldosa, está espelhada nesse processo. O senhor Olivelto, infelizmente, todo o respeito que eu lhe tenho, eu nunca tinha visto uma ação de reintegração de posse nesse porte, para ter mais de 1000 páginas. E olha que eu trabalho há 37 anos e conheço muito bem desse tipo de ação. Mas começou a encher de documentos, e pressão, e fez o que fez, essa vergonha que está nesse processo. Me perdoem a palavra. Mas, bom, o que nós queremos, nós somos apelantes também. Nós queremos é que seja revista essa ação. Que seja dado direito às famílias que toda a vida moraram lá durante 40 anos. E diferente do que falou o senhor Olivelto, as testemunhas falam tudo, mesmo intimidadas, porque tem uma testemunha lá, uma número 1, uma senhora lá que conhecia tudo, mas foi ameaçada pelo senhor Olivelto. Se ela falasse, ela é vizinha, sabia de toda a situação, sabia que essa terra sempre pertenceu àquelas famílias que tiveram a posse por mais de 40 anos, que têm suas casas instaladas, que sempre plantaram para dali tirar a sobrevivência. Só isso e nada mais. Que Vossas Excelências revejam isso. Isso é a questão só de direito. É a questão de fato, é a questão de direito, é a questão de Deus, é a questão de princípio, é a questão de respeito à dignidade do ser humano. As pessoas estão lá jogadas, doentes, estão doentes, em razão de tudo que aconteceu com elas. Então, Excelência, eu só peço que seja revisto. Essa decisão, que se reforme para... Sim, um detalhe, me perdoem mais um pouquinho só. Como se não bastasse, o senhor Olivelto destruiu todas as plantações. Não que os advogados não tenham reclamado. Destruiu todas as plantações de onde eles tiravam o sustento. Eles estão lá encurralados, sem poder dar um passo. Tem que sair só por uma porteirinha. Porque se pisar fora, o doutor Olivelto vai pegar sua pistola e vai chegar junto novamente. Infelizmente, essa é a realidade. Mas todo mundo teme. O doutor Olivelto desafiou até o promotor. Doutor promotor, a princípio, corajoso pra caramba, demais. Mas depois, roeu a corda e acabou-se. Ficou isso. Porque o doutor Olivelto, como ele diz, ele tem as costas largas e tem dinheiro para gastar. Lamentavelmente, essa é a realidade que nós estamos vivendo nesse processo. Muitíssimo obrigado. Me perdoem o excesso, mas é porque um caso dessa natureza dói, e dói muito. Peço em nome dos apelantes que seja dado provimento ao nosso recurso. Muitíssimo obrigado. Eminente relator. Pois não, eu passo agora a proferir o voto, lendo o projeto de emenda, que é um pouco extenso. Apelação cível, ação de reintegração de posse, juízo possessório, demonstração de provas do exercício da posse e do esbulho praticado pelos réus. Relação de detenção configurada, artigo 561 do CPC.
requisitos demonstrados, multa por descumprimento de acordo, devida, indenização por benfeitorias, cabimento, boa-fé dos detentores comprovada, modificação da condicionante de reintegração, recurso das partes conhecido e desprovido, recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido. Passo agora à análise do recurso das partes res. Observa-se a parte autora. Observa-se que a parte autora informa que uniu sua posse com os antigos proprietários e possuidores do imóvel, conforme promessa de cessão de direitos hereditários do espólio de Belarmino, Eugênio Lopes e Matilde Campos Lopes, de páginas 878/882. Seguindo relatando que os requeridos são meros detentores, o que restou comprovado pelas provas dos autos, quando, junto à declaração de posse expedida pela Imatese, folhas 08 e 1123, na qual consta que o autor está na posse do imóvel há mais de 10 anos, assim como a declaração de posse expedida pelo Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São Benedito, folhas 09 e 1124. Igualmente, conforme exposto em sentença, também fazem prova da posse anterior a 2021 os documentos de arrecadação de tributos federais, DAF, comprovando o recolhimento do imposto sobre propriedade territorial rural, ITR, correspondente ao imóvel rural nos anos de 2018 a 2022, folhas 72/78. Recibos de pagamento de vários materiais, ferramentas e canos adquiridos para manutenção, plantação e irrigação do sítio, folhas 39/42. Recibo de inscrição do imóvel no Cadastro Ambiental Rural, CAR, folhas 64/70. Comprovante de inscrição do imóvel no Cadastro Nacional de Imóveis Rurais, CNRI, folha 71. Documento de arrecadação de tributos federais, DAF, comprovando o recolhimento do imposto sobre a propriedade territorial rural, correspondente ao imóvel rural nos anos de 2018 a 2022, folha 72/78. Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, CCIR, emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, folha 79. Guias de Recolhimento da União, GRU, e comprovante de pagamento de valores devidos sobre imóvel rural ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA, folhas 80/81. Memorial descritivo e planta do imóvel, acompanhados da anotação de responsabilidade técnica, ART, registrada junto ao CREA, e comprovante de pagamento, folhas 82/86. Análise do solo do imóvel realizado pelo LASP, requeridas pelos autores, folhas 173/136. Comprovantes de pagamentos semanais ao réu Antônio Hernando Rodrigues Oliveira, folhas 138/229. Conversas diárias do autor com o promovido Antônio Hernandes Rodrigues e de Oliveira, comprovando que este, inclusive, trabalha para os autores, folhas 231/299. No mesmo sentido, são as provas testemunhais de folhas 1128/1129, que também foram perfeitamente valoradas pelo juiz Acor. Por conta da análise destas provas, restou demonstrada a de detenção dos requeridos. Nesse sentido, o artigo 1208 do Código Civil preceitua que não induz em posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autoriza a sua aquisição aos atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade. Ademais, outro fato que merece relevo é o depoimento prestado pelo senhor Antônio, ora requerido, perante a autoridade policial em 21/2/2022, nos autos do inquérito número 547, 78/2021, processo número 020-1053-2020.2022, 806-0163, folhas 1121 e 1122, onde afirmou que herdou de herança de seus patrões, demonstrando que o requerido trabalhava para terceiros. Contudo, não houve comprovação de qualquer documento de compra e venda ou testamento por parte de Matilde Campos Lopes e do senhor Belarmino Eugênio Lopes ao requerido. Nesse último ponto, destacando a fragilidade dos argumentos e a ausência de verossimilhança da alegação dos requeridos, porquanto o acervo documental constado fora hábil a demonstrar o contrário do alegado pelo requerido, quanto ao suposto desconhecimento dos proprietários do terreno. Já o esbulho e a sua data ficam demonstrados através do boletim de ocorrência policial colacionado às folhas 58, datado de 14/11/2022, e protocolo de pedido de uso capião extrajudicial juntado a um dos cartórios de São Benedito, folhas 314/319. Nesse ponto,
cumprindo destacar que, diferentemente do alegado pelos requeridos, quanto à ilegitimidade passiva, consta nos autos o inquérito policial número 560-1867-2022, constam indiciados por crime de ameaça, esbulhos possessório, denunciação caluniosa e comunicação falsa de crime. O réu, ora apelante, Antônio Alves de Oliveira, e o seu filho, Antônio Germano Rodrigues de Oliveira. Folhas 495/497. Nesse sentido, não comprovam os promovidos fatos obstativos, modificativos ou extintivos do direito do autor, juntando apenas documentos autodeclaratórios para comprovar a posse do imóvel, bem como fotos, comprovantes de residência e etc., que não diferenciam a posse da detenção dos requeridos. Necessário salientar também que, embora a requerente argumente a ausência de legitimidade ativa do apelado, senhor Libelto, por ser esta pautada por uma cessão de direitos hereditários formalizada por instrumento particular, ou seja, não lavrada por meio de escritura pública, a exigência contida no artigo 1793 do Código Civil não é regra absoluta, de forma que plenamente mitigável tal exigência, sobretudo no caso dos autos, em que é disciplienda eventual análise a título de propriedade do imóvel. Diante do exposto, considero que as provas trazidas aos autos são suficientes para provar a tese autoral, estando demonstrada a posse do autor e o esbulho realizado pelo réu. Assim sendo, deve permanecer inalterada a decisão impugnada, mantendo-se a procedência do pleito autoral quanto a esse ponto. Do recurso da parte autora, da ilegitimidade ativa de Elia Maria Lopes Marcelino. Compulsão dos autos, é possível aferir que o autor, Francisco Livelto Lopes Marcelino, afirmou adquirir todos os direitos hereditários de todos os herdeiros sobre o imóvel em questão, desde então passando a exercer a posse com ânimos domini, conforme documento de folhas 878/889, datado de 26 de janeiro de 2019. Verificando que o referido documento for assinado pela autora, Lia Maria Lopes Marcelino, quem se impõe o reconhecimento da sua ilegitimidade ativa no feito, eis que, tendo o senhor Francisco Livelto adquirida a totalidade dos direitos de todos os herdeiros, configura-se a ilegitimidade daquela de pleitear direito à lei, ou sentença mantida. Da multa por descumprimento do acordo. Verificando o descumprimento do acordo pelo requerente, cabível a aplicação de multa, estando esta fixada no patamar razoável de R$ 3.000, da indenização pelas benfeitorias realizadas e da condicionante de reintegração de posse após o trânsito em julgado. No referente às benfeitorias, na hipótese dos autos, constata-se que foram construídos 2 imóveis durante a permanência dos requeridos no terreno, tratando-se de fato incontroverso, porquanto afirmado pelo próprio autor, Livelto, em sua exordial às folhas 7, em audiência de conciliação, folhas 593, mais especificamente aos minutos 10 e 50 segundos. Nesse sentido, sendo incontroversa a construção de 2 casas pelos requeridos, bem como reconhecendo que se tratam de benfeitorias realizadas de boa-fé, conforme afirmado pelo próprio autor, quando informou que as construções foram toleradas e é necessário que seja aplicado o artigo 1219 do Código Civil. Contudo, a sentença deve ser reformada tão somente quando estabeleceu a indenização referente às 3 casas, porquanto não restou demonstrado pelos requeridos a construção de todas estas, devendo ser reconhecida a indenização no referente aos 2 imóveis cuja construção pelos requeridos restou incontrovérsia. No referente ao condicionante de reintegração da posse, após o trânsito em julgado da ação, razão não assiste à magistrada. Contudo, sabendo que a benfeitoria edificação realizada de boa-fé permite que o detentor do imóvel retenha o bem até efetivo pagamento dos valores despendidos, deve a sentença ser reformada para, mantendo a reintegração da posse ao senhor Livelto Francisco Livelto Lopes Marcelino, estabelecer condicionante de reintegração ao pagamento das benfeitorias realizadas pelos requeridos, podendo estes exercer seu direito de retenção até a quitação, cujo valor será apurado em sede de liquidação de sentença. Após esse período, determine desde logo a desocupação do imóvel no prazo de 10 dias corridos, sob pena de expedição de mandato reintegratório com o despejo dos requeridos dos imóveis, com auxílio de força policial, caso necessário, sob prévio consentimento do juiz processante. Recurso das partes réis conhecido e desprovido, recurso da parte autora conhecido e parcialmente provido para 1. Reconhecer o direito de indenização tão somente no que se refere aos 2 imóveis, cuja construção pelos requeridos restou em controvérsia. 2. Modificar a condicionante de reintegração ao pagamento das benfeitorias realizadas pelos requeridos no referente aos 2 imóveis, cuja construção pelos requeridos restou em controvérsia, podendo estes exercer seu direito de retenção até a quitação, valor que será apurado em sede de liquidação de sentença.
após esse período, e depositado o valor apurado em juízo, determina desde logo a desocupação do imóvel no prazo de 10 dias corridos, sob pena de expedição de mandato reintegratório com despejo dos requeridos dos imóveis, com auxílio de força policial, caso necessário, sob prévio consentimento do juiz processante. É como o voto, presidente. Ok, eminente relator. Eu acompanho Vossa Excelência na íntegra. O voto foi muito bem examinado, foi dissecado mesmo. Eu acompanho. E agora a desembargadora Maria de Fátima? Não, senhor presidente. Votei provisoriamente, acompanho o relator, e agora, mais uma vez, acompanhei atentamente o seu voto, como o senhor presidente bem falou, minucioso. Percebe-se que foi feito um exame, uma análise profunda dos autos, e ele que é conhecedor de todas as questões já levantadas acerca dessa matéria. Então, nesse momento eu o parabenizo e o acompanho integralmente. Resultado: a Câmara, unanimidade, conhece dos recursos, nega provimento aos apelos das partes ré e dá parcial provimento ao apelo da parte autora. Chamo agora a julgamento o 676, apelação número 0202876, 2021, 2022, 806, 0101. Relatoria da desembargadora Maria de Fátima Loureiro. O apelante é Luiz Vidal Neto, apelado Banco Itaú Consignado S.A. A doutora Ana Virgínia Silva está inscrita para a sustentação oral. Doutora Ana Virgínia, por favor. Ei, policial. Dona Ana Virgínia, por favor. Então, será julgado com os demais. Chamo agora a julgamento a apelação 6.193, apelação 0200, 137, 94, 2023, 806, 0151. Relatoria também da desembargadora Fátima. Apelante Banco Itaú Consignado S.A. Apelado Pedro Rodrigues Paé. A doutora Ana Virgínia também está inscrita para a sustentação oral pela parte apelante. Também não está aqui presente, será julgado por demais. Agora vem apelação 668, apelação 0218 253 41 2022 806 001. Apelante José de Souza Araújo, apelado Banco Itaú Consignado S.A. É de minha relatoria, a doutora Ana Virgínia também está inscrita para a sustentação oral, também será julgado por demais. Agora vamos à apelação 6237, apelação número 0237 810 14 2022 806 001, apelante Crefis S.A. Crédito, Financiamento e Investimento. Apelado Antônio Gabriel Barbosa de Oliveira, advogado da doutora Valdívia Furtado. É da relatoria de Vossa Excelência, desembargador Lucena. Pois não, senhor presidente. Da minha relatoria, né? Sim, excelência. Ai, não, meu não? Não, o seu era a doutora não estava presente. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Eu indago se Vossa Senhoria dispensa a leitura do relatório. Sim. Então, concedo a palavra pelo prazo regimental para a sustentação oral. Eu saúdo essa ilustre corte na pessoa do desembargador relator, desembargador Lucena, né? Saúdo também do representante do Ministério Público, os serventuários e a colega presente. E os colegas que ainda, se caso ainda estejam esperando para a sustentação oral. Eu vou tentar não demorar muito, porque eu acredito que esse caso aqui não é de difícil explicação. O seu Gabriel procurou uma instituição financeira com a intenção de vender a restituição de imposto de renda dele. Para isso, ele chegou na instituição financeira e procurou informações sobre prazo, valores e juros a serem aplicados. Foi informado que, na ocasião, que
eles não comprariam, se eu não me engano, não teria esse tipo de compra, mas que seria possível fazer uma simulação. Ele foi convencido pela atendente a fazer a simulação. Ele fez a simulação do empréstimo e ela não informou a ele que, na verdade, não era uma simulação, estava sendo feito o empréstimo. Quando tão logo ele verificou que tinha caído o dinheiro na conta, ele começou, foi pessoalmente algumas vezes e depois foi por telefone algumas vezes, informando que não era a intenção dele fazer aquele empréstimo, que teria sido só uma simulação e que tinha sido levado ao engano, motivo que ele não gostaria, ou seja, gostaria que fosse cancelado aquilo ali, porque não era a intenção dele, certo? Era ser só uma simulação, conforme tinha sido explicado. Foi depositado, se eu não me engano, 4.400 e alguma coisa na conta dele, e foi feito o empréstimo seria de R$12.000, 12 parcelas de R$1.000, juros de 168% ao ano. E ele sempre questionando isso, tanto questionando a assinatura dele, que ele não teria feito, como ele não teria concordado com o negócio jurídico, e não foi acatado administrativamente, motivo pelo que teve que procurar a justiça. Foi descontado, se eu não me engano, no contra-cheque dele, uma única parcela de 1.250. Foi colocado as provas, tanto que ele foi feito esse desconto, como que ele não estaria todo tempo solicitando o cancelamento, e o juiz de primeiro grau decidiu pela anulação do negócio jurídico, por causa do vício da prestação de serviço, foi pela devolução da parcela 1.250 em dobro, de acordo com, se eu não me engano, eu acho que pronto. Tema repetitivo, 1061. E a compensação do valor que teria sido colocado na conta dele, que ele não pôde devolver, não porque ele não quis, mas quando entrou na conta bancária dele, a outra instituição, que era a instituição que era feita dos depósitos dele de pagamento e de salário, que acho, se não me engano é o Bradesco, pegou em parte e ele não pôde pagar. Então, a doutora foi pela compensação desses valores, do que tinha sido os 1.250 em dobro, atualizado, e compensando com esses 4.000 que seria atualizado. Também foi condenado, reconhecido a indenização no valor de R$3.000 pelo desgaste, não foi um mero aborrecimento, foram várias e várias vezes, tanto pessoalmente como via telefone, que o seu Gabriel procurou a instituição financeira para comprovar que não tinha feito esse negócio jurídico e que ele não reconhecia esse empréstimo. Então, outro ponto que é interessante é que dizer o seguinte, que em nenhum momento ficou comprovado que a assinatura do seu Gabriel é a assinatura dele realmente no contrato, porque isso aí teria que ser provado pela instituição financeira que o seu Gabriel assinou. E ele não assinou e nem reconhece esse negócio jurídico, esse contrato, esse empréstimo. Agradeço e peço pela manutenção da sentença. Vou proferir meu voto. Vou ler aqui, doutora Valdívia. Eu estou mantendo a sentença,
A única reforma que eu estou fazendo é aplicando justamente o tema 1061, que trata da questão da devolução em dobro só dos valores descontados após 30 de março de 2021. Então, se ele tiver valores descontados após esse período, será em dobro. São todos depois. Então, a decisão é justamente nesse sentido. Então, apelação, só que a sentença não fez essa ressalva. Ele mandou devolver em dobro sem fazer a ressalva. Então, estou fazendo aqui a ressalva só para... Com a sentença aberta aqui, ele simplesmente fala aqui, ó. Exposto, eu acho, doutor, autores, termo no artigo tal, extingo o processo. Corrigindo o monitoramento do IPCA acrescido de juros e mora a partir da data do desconto devido. Então, vou ler aqui a caixa alta do elemento. Apelação civil, ação de inexistência de débito com indenização por danos materiais e morais. Apelação, empréstimo, desconto sem benefício previdenciário. Apresentação do contrato nos autos. Autor que não impugnou a assinatura. Ônus de quem apresentou o documento. De promover a competente perícia grafotécnica. STJ, tema 1061. Ausência de pedido de perícia grafotécnica. Reconhecimento da irregularidade do negócio jurídico que se impõe, repetição do INDEP na forma simples e em dobro em relação aos descontos, eventualmente realizados após 30 de 3 de 2021. Danos morais, quanto mantido, recurso conhecido e provido só para fazer a ressalva dos valores descontados em dobro após 30 de 3 de 2021. É como voto, presidente. Eu acompanho Vossa Excelência na íntegra. Como vota a desembargadora Fátima? Com o eminente relator. A Câmara, unanimidade, conhece o recurso para dar-lhe parcial provimento. Agradeço. Chamo a julgamento 6.126, apelação 0193-369-50-2019-806-001. Apelante IDF, representado por CS, CBD e outro. Apelado PGPF. A doutora Luana Mendes está inscrito para a sustentação oral. A relatoria da eminente desembargadora Fátima, a quem eu concedo a palavra. Pois não, senhor presidente. Boa tarde, doutora Luana. A senhora dispensa a leitura do relatório? Dispensa. Aí eu faço como o desembargador Inácio. Então, dispensa também a sustentação oral, uma vez que a decisão aqui é favorável ao seu cliente, doutor Paulo Guilherme. Perfeito. Ok? A sentença vai ser confirmada? Confirmada. Eu vou aqui fazer a leitura só da caixa alta. Confirmada a sentença, ok? Perfeito. Dispensa. Apelação civil, ação revisional de alimentos para reduzir a verba alimentar outrora fixada, reconvenção das alimentandas para majorá-la, sentença de improcedência de ambos os pedidos, alteração do binômio necessidade-possibilidade não demonstrada, inteligência do artigo 1699 do Código Civil, critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendidos, honorários advocatícios majorados em atendimento ao disposto no parágrafo 11 do artigo 85 do CPC. Exigibilidade suspensa, recurso conhecido e improvido, sentença mantida. Então, entende que o magistrado da COR, ao julgar improcedente a ação revisional de alimentos, bem como a reconvenção apresentada pelas alimentandas, observou como devia o binômio necessidade e possibilidade, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, razão pela qual o provimento hostilizado não merece reproche. Desembargador Lucena? Acompanho integralmente. Eu também acompanho. Resultado da Câmara, unanimidade, conhece o recurso e nega-lhe provimento. Agora chamo 6.74, apelação 0050 639 58 2021 806 0126. Apelante Banco C6 Consignados SA, apelada Francisca Mota Ferreira. A doutora Lia Custódio está inscrita para sustentação oral pela parte apelada. O processo é de minha relatoria. Doutora Lia Custódio, aí, por favor, aí fora. Doutora Lia. Bom dia. Ela me subestabeleceu nos autos. Doutora Gabriela. É online? A senhora é da onde, doutora Lia? É online. É porque a doutora Lia Custódio, apelada. Porque eu fui subestabelecida. Vossa Excelência juntou o subestabelecimento dos autos? Juntou. Juntou, doutora? É que eu vou verificar aqui. A senhora mora onde, doutora Lia? Agora a doutora Gabriela, em Mombaça. Mombaça? Ixi, Maria.
Lá na Maria Pereira. Não estou? Tem a subestabelecimento, não? Deu? A senhora juntou quando esse subestabelecimento, doutora? Ela falou que ia juntar agora, só que como ela está em viagem na estrada... Não, agora? Foi. E ela Então, precisou fazer uma viagem de última hora. Mas Vossa Excelência devia ter juntado o subestabelecimento para se habilitar. Porque foi nesse exato Aí momento. a senhora não vai poder fazer a sustentação. Viu? Entendo. Eu vou fazer aqui a leitura da ementa para Vossa Excelência. Ementa, processual civil e consumidor, recurso de apelação, ação declaratória de nulidade contratual, empréstimo consignado, contrato anexado, perícia grafotécnica, assinatura divergente, fraude verificada, compensação entre o valor depósito na conta da parte autora e o devido pela instituição financeira. Possibilidade. Artigo 398 do Código Civil. Apelo conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Eu reformei tão somente para determinar a compensação entre o valor disponibilizado na conta corrente da autora e o devido pelo banco, mantendo inalterados os demais pontos da sentença. Como vota o desembargador, a desembargadora Fátima? Acompanhando o relator. Desembargador Everardo? Também acompanhei. É a Câmara unanimidade, conhece do recurso para dar-lhe parcial provimento. Agora vamos aos processos retirados de mesa. Da desembargadora Fátima Loureiro. Agravo interno 0629-229-11, 2023, 806-0000, 50 mil. É o 601. O 602, agravo interno civil 0630-827-97, 2023, 806-0000, 50 mil. O 608, agravo de instrumento 0627-192-11, 2023, 806-0000. 611, agravo de instrumento 0629-973-06-22, 2023, 806-0000. O 612, agravo de instrumento 0630-228-61, 2023, 806-0000. O 616, agravo de instrumento 0630-827-97, 2023, 806-0000. O 621, agravo de instrumento 0634-75556, 2023, 806-0000. O 628, apelação civil 02097766, 2022, 806-0075. O 637, apelação civil 0212-03390, 2023, 806-001. O 658, apelação civil 0012-449-24, 2019, 806-0117. O 675, apelação civil 0286-484-23, 2022, 806-001. O 680, apelação civil 0200-282-08, 2023, 806-0066. O 686, apelação civil 0271-001-84, 2021, 806-001. O 687, apelação civil 000-1660-85, 2015, 806-0058. O 696, apelação civil 0213-791, 41, 2022, 806-001. Processo retirado de pauta, também da desembargadora Fátima. 657, apelação civil 087157335, 2014, 806001. O 673, apelação número 02015 2029 060 2022 8060051. Desembargador Everardo Lucena 6234, apelação número 0205012 97 2022 8060001. Todos os demais processos pautados para esta sessão que foram julgados por voto provisório agora são considerados
definitivos, por unanimidade, de acordo com o voto dos eminentes relatores. Considerações finais, desembargadora Fátima? Senhor presidente, inicialmente eu quero registrar o grande número de processos retirados de pauta, de mesa, por conta do resumido número hoje, a ausência dos demais desembargadores, considerando que o desembargador Everardo ele é impedido, né, praticamente totalidade. Então, prosseguindo, parabenizá-lo mais uma vez pela condução dessa pauta longa, porém proveitosa e bem-sucedida. E uma boa tarde, até a próxima. Desembargador Lucena. Dona Paula, presidente, parabenizar pela condução dos trabalhos e agradecer a Deus pela finalização dos trabalhos em paz. Nós terminamos um pouco tarde, imagine se os dois estivessem aqui, a gente iria até meia-noite. Mas... Sim, assim temos que registrar, parabenizar o desembargador Everardo pela comenda que ele recebeu na terra dele, Brejo Santo, né? Que foi lá homenageado, muito merecidamente, porque se trata de um profissional brilhante e que se destaca na área jurídica. Parabéns, desembargador Everardo. E parabenizar também a nossa querida doutora Lohane, que foi eleita membro, como é? Membro, padrão e atividade do Ministério Público. Parabéns, doutora, merecida, viu? Obrigada, muito obrigada. E agora eu declaro encerrada a sessão. Vamos, sua canetinha, muito obrigado.